Eu sou 100% contra o álcool. Acho que uma pessoa fosse apanhada com 1% de álcool no sangue devia tirarem a carta pelo menos 5 anos e ser preso. Leva-se a sério a segurança rodoviária em Portugal? A grande alegria dos governos é que morreram menos 10 ou morreram menos 12. Até agora a autoridade era uma espécie de um caça a multas. Por exemplo, na Austrália, as rádios são obrigadas a dar onde estão os radares. Proibir o automóvel. São os nossos governantes que estão a ver demasiado à frente ou são os portugueses que são muito teimosos? O maior inimigo dos carros entrarem nas cidades são os autarcas. Mas o que é que faz do Rally de Portugal o melhor rally do mundo? É a equipa que nós temos. O que é que considera mais perigoso? Fazer uma etapa do Rally de Portugal ou atravessar Lisboa num TVDE? Não é todos os dias que temos a oportunidade de ter neste Autorádio um convidado que fala com a mesma naturalidade de desporto automóvel, com que fala de mobilidade, segurança rodoviária e mercado automóvel. É uma voz por vezes dissonante da maioria no que diz respeito aos carros elétricos e por vezes até uma voz incómoda quando o assunto é precisamente segurança rodoviária. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar aquilo que poderá ser o vosso próximo carro. Estão lá cerca de 50 mil carros à vossa espera. Como já devem ter adivinhado pela minha introdução, estou a falar de Carlos Barbosa, presidente do ACP, Automóvel Clube de Portugal, a maior associação do país com mais de 330 mil sócios. Seja muito bem-vindo ao Autorádio. Eu agradeço o convite. Estou muito contente de estar aqui também. Então, olha, vamos ver se esse contentamento continua, porque eu vou começar com uma pequena provocação. Força. O que é que considera mais perigoso? Fazer uma etapa do Rally de Portugal ou atravessar Lisboa num TVDE? Atravessar Lisboa não tem TVDE, mas seguramente, como é evidente, não é? Aliás, o problema dos TVDEs, nós levantámos agora o problema, vai ter que ser regulado. Isto é uma verdadeira bandalheira o que se passa com os TVDEs em Portugal. Não se esqueça que houve o caso das 300 cartas falsas do Brasil que foram trocadas pelo IMT como sendo cartas verdadeiras e, portanto, havia muita malta que estava a guiar com essas cartas falsas e que não tinha sequer carta de condução. Os exames, que são extremamente rigorosos em alguns sítios, não são noutros e, portanto, há muita gente que não fala português, o que é inacreditável porque é obrigatório falar português nos TVDEs. Os TVDEs não são controlados como deviam ser, há muito pouca fiscalização do IMT e da Polícia de Segurança Pública no que diz respeito aos TVDEs, razão porque, como você sabe, no outro dia foi apanhado um tipo a dormir na mala do carro, quando iam pôr as malas no aeroporto, esqueceram-se que tinham lá um colega a dormir na mala do carro e, portanto, é inaceitável. É inaceitável que os TVDEs em Portugal continuem como estão e não sejam não só devidamente regulamentados. Aliás, fala-se de que vai haver agora um segundo exame, que é, eles faziam um exame de código e agora vão ter que fazer um exame de condução. Eu vejo todos os dias, por exemplo, na Infante Santo, a darem a volta por cima de traço contínuo, porque afinal o cliente, em vez de estar do lado direito, está do lado esquerdo, eles estão-se nas tintas, viram-se por cima do traço contínuo e apanham o cliente como se nada fosse. A gente grita, a gente pergunta como é que é, e mandam-nos passear, como é evidente. Nós vamos ter a oportunidade ao longo deste Autorádio de falar não só de segurança rodoviária, mas mais adiante também de desporto automóvel. Mas concentrando agora as nossas atenções nesta problemática que o ACP levantou há questão de semanas. Exatamente. Sobre os TVDEs, qual é que é o problema? É falta de regulamentação, falta de lei ou falta de fiscalização efetiva? São as três coisas. A lei dos TVDEs está obsoleta, está completamente obsoleta. Na altura era preciso apenas fazer o exame de código para terem licença do TVDE. Hoje em dia chegou-se à conclusão que essa licença não é suficiente ter só o exame de código, mas sim tem que ser o exame de condução para ter a certeza que eles sabem guiar. Há muitos que não sabem guiar. É preciso falar em português, porque estão em Portugal e, portanto, as pessoas, quando querem falar com eles, estão em português. Houve alguns casos muito desagradáveis também de rapazes que guiavam os carros que perturbaram algumas raparigas e, sobretudo, quando os pais consideram que o TVDE é um transporte seguro para ir buscar as filhas a festas ou ir buscar as filhas a casamentos ou há muitas vezes tardios, não podem correr o risco de ter um selvagem qualquer a guiar um carro e que depois quer abusar as miúdas e leva-as para fora do percurso que está combinado, etc. Portanto, tem que haver uma regulamentação séria, forte, dura e tem que haver, sobretudo, uma grande fiscalização que não há neste momento. Leva-se a sério a segurança rodoviária em Portugal? Não, eu vou-lhe explicar porquê. Porque eu acho que nenhum governo até agora, que fazem sempre grandes conferências de imprensa e agora morreram, mas a gente faz... A estratégia 2030 não funcionou, a estratégia 2020 também não funcionou, porque a segurança rodoviária em Portugal é vista como uma quase
quase que acontece, é normal, quer dizer, morrerem X pessoas por ano. A grande alegria dos governos é que morreram menos 10 ou morreram menos 12, mas continuam a morrer 600. E, portanto, a segurança rodoviária em Portugal tem que se dar uma volta completa, tem que se começar por ter, a partir da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, outra visão completamente diferente do que foi até agora. Até agora a autoridade era uma espécie de um caça a multas e de um regulador de multas e tudo isso, e tem, ou devia ter, no seu papel, exatamente ter as estratégias de segurança rodoviária e implementá-las. E nós, cá, o que é que a gente vê? Viu uma campanha de o melhor é chegar, não sei o que mais no Natal, outra coisa nas férias, e morreu. Ora, em todos os países civilizados, as campanhas estão permanentemente nas rádios, estão permanentemente nas televisões. Aliás, faz parte do contrato com as televisões do serviço público terem X minutos por hora de segurança rodoviária. Vou-lhe dar outro exemplo. Por exemplo, na Austrália, a todas as horas, as rádios são obrigadas a dar onde estão os radares. E os radares são uma questão de prevenção, porque quando toda a gente atacou os radares em Lisboa têm duas funções. Uma, que é pôr o trânsito sossegado e tranquilo para que haja maior mobilidade do trânsito e que não se comece, como na segunda circular, que se começava a travar antes de chegar ao Estádio da Luz. Eu não gosto muito de dizer o nome do Estádio da Luz, prefiro dizer o Estádio de Alvalade, mas de qualquer maneira, antes do Estádio da Luz, e depois parava-se outra vez quando chegava ao aeroporto. Exatamente. E parava-se ao pé do aeroporto. Claro que fazia o efeito harmónio, o efeito dominó, e depois havia filas enormes. E, portanto, no meio, havendo um radar, mantém a velocidade constante e, portanto, há uma maior fluidez do trânsito. Obviamente que há sítios que não tem explicação os radares em Lisboa de terem 50 km a hora. Aliás, a Câmara de Lisboa pediu-nos para nós fazermos um estudo que nós estamos a fazer com o Instituto Superior Técnico e com o professor Nunes da Silva, no sentido de ver onde é que a velocidade está a mais, onde é que devia estar a mais, se o radar está correto com aquela via, se não está correto com aquela via, para entregar exatamente não só à Câmara, como à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, porque há muitas velocidades em Lisboa que não estão corretas. E depois ainda temos a questão dos radares que são colocados de forma, por vezes, discricionária, em locais onde nem sequer há registro de... Não faz sentido nenhum, porque chegam a pôr um radar na descida onde a RTP não tem qualquer espécie de perigosidade aquele sítio, aí já é mesmo caça à multa, aí já não tem nada a ver com perigo, que não tem nada a ver com segurança rodoviária, tem a ver, você não se esqueça que no Orçamento do Estado há não sei quantos milhões de multas que estão lá inscritos. E os gajos têm que os fazer, são tão tramados, não é? Portanto, tens mesmo que os concretizar. Tem a sensação que, quando se fala dos automobilistas e da segurança rodoviária, olha sempre como uma cash cow, como uma fonte de receita e não com um verdadeiro olhar de prossecução do interesse público e da segurança rodoviária no nosso país? Bom, eu aí tenho duas vertentes. Uma na mobilidade que esses automobilistas fazem e depois nos impostos. Os impostos, o setor automóvel é a maior repartição do Estado neste momento. Representa cerca de 37% dos impostos cobrados em Portugal, vem do setor automóvel. Quer na venda, quer na utilização, quer no IVA, e tudo isso. E não faz sentido nenhum esta penalização permanente, porque há muita gente que tem mesmo que ter automóvel. O tecido empresarial português é todo de pequenas e médias empresas, todos têm que ter carros, todos têm que ter carros de distribuição. E nós precisamos, para comer, para ter a nossa vida, precisamos ter os produtos nos sítios onde os possamos comprar. E, portanto, a tributação que há em relação ao setor automóvel é estupidamente exagerada, direi mesmo que é imoral e que, no que diz respeito à parte das multas do ambiente rodoviário. Ouça, eu acho que há alturas que temos multas a mais e há alturas que temos multas a menos. Eu sou 100% contra o álcool. 100% contra o álcool. Acho que uma pessoa fosse apanhada com 1% de álcool no sangue devia tirarem a carta pelo menos 5 anos e ser preso, porque temos visto acidentes horríveis por causa das pessoas terem álcool no sangue e não faz sentido nenhum tipo meter-se dentro de um carro sabendo que não está em condições para guiar, mesmo assim quer levar o carro para casa. Hoje em dia, aos TVDs, os chamados TVDs, há uma série de coisas que pode apanhar um táxi, pode apanhar o que quiser e não faz sentido um tipo guiar um carro. Portanto, eu acho que o álcool deve ser altamente penalizado. Acho que se deve baixar de 0,5 para 0,2 como estão agora a fazer em Espanha e as pessoas têm que ter conscientes. Eu tenho o meu filho que vai ver todos os jogos de Sporting e sempre há um que não bebe para poder ir onde quer que seja, ir e voltar a paguear os amigos, e os amigos bebem uns copos, mas esse que é tirado à sorte em todas as coisas, não me toca e eu acho que isso é responsável.
Eu vi um certo orgulho quando mencionou que o seu filho ia ver jogos do Sporting e não do outro clube, que não queria mencionar. Não, do Benfica não vai ver nenhum, isso pode ter a certeza. Regressando ao tema da mobilidade, apesar dos automobilistas representarem para os cofres do Estado um valor significativo, na sua opinião, praticamente imoral, isto não invalida que, por vezes, os automobilistas se sintam um pouco maltratados. Sempre que são discutidas as questões da mobilidade no nosso país, parece que os nossos governantes começam sempre as frases por proibir o automóvel. São os nossos governantes que estão a ver demasiado à frente ou são os portugueses que são muito teimosos? O maior inimigo dos carros entrarem nas cidades são os autarcas, porque não sabem resolver os problemas das cidades para que os carros possam entrar. Você vai a Berlim, por exemplo, que é uma cidade onde entram 300 ou 400 mil carros também por dia, como entram em Lisboa, e de 4 em 4 quarteirões tem um silo alto em altura onde cabem 2, 3 mil de carros. Você vai a Manchester, como eu já lá estive, tem parques exatamente as mesmas entradas que temos em Lisboa, e tem, à entrada de Manchester, tem parques para 3 mil e 4 mil automóveis, e no fim do parque tem 10 autocarros em espinha que vão para vários sítios, vão para o Campo Grande, vão para aqui, vão para acolá, e as pessoas que utilizam o transporte público não usam o automóvel. Mas se por acaso querem utilizar o automóvel por qualquer razão, tem que levar o miúdo ao médico ou qualquer coisa, tem um parque para poder parar em altura no meio da cidade sem estar a estorvar quem anda na cidade. Então o problema em Lisboa não se resolve. O problema no país da mobilidade não se resolve sem os automóveis, mas com os automóveis a fazer parte do panorama. Acho que sim, porque o transporte individual é uma coisa que é um direito que todos nós temos em ter um direito de ter um carro individual. Os transportes públicos, como você sabe, infelizmente, claro que agora dizem que não andam na cidade porque há muitos carros e, portanto, os transportes públicos não andam. Não é verdade, porque tem os corredor bus. Claro que puseram lá as motas que atrasam a velocidade dos autocarros com os corredor bus, mas não é esse o problema. O problema é que os carros, hoje em dia já não se discute se os carros entram ou não entram na cidade. O que se discute é onde é que se arrumam os carros na cidade e como é que se arrumam os carros na cidade. E isso é que nós não estamos muito atrasados em relação ao resto da Europa. Falando do resto da Europa, vemos algumas cidades europeias onde as restrições ao trânsito dos automóveis estão a ser cada vez mais. Um autarca de Madrid está inclusivamente a propor não só as restrições a carros com motor de combustão, mas agora também a carros elétricos. Transpondo esta realidade para cidades como Lisboa e Porto, apesar do Porto ainda não ter as zonas de baixas emissões, o que é que aconteceria às nossas cidades se de hoje para amanhã as restrições aumentassem ou aquelas que existem fossem efetivamente fiscalizadas? Os gajos que pedem essas restrições são atrasados mentais. São atrasados mentais, porque as cidades têm que ter, obviamente, os carros a circular, têm que ter as pessoas a andar, os próprios transportes públicos não têm capacidade para uma cidade como Lisboa ou como uma cidade como Madrid, e, portanto, esse autarca que disse isso é atrasado mental por uma razão muito simples, porque deve ser um esquerdista qualquer que acha que é politicamente correto dizer que os carros não entram, que fica bem lá na região e fica bem na freguesia dele, mas não faz sentido nenhum. Eu compreendo que haja zonas dentro das cidades, as zonas onde há monumentos antigos, onde há juízes, onde possa haver alguma restrição ao trânsito automóvel. Isso estou completamente de acordo que haja. Agora, não poderem entrar os carros na cidade, isso é completamente estúpido, isso não faz sentido nenhum. Continuando a falar de automóveis e daquilo que é possível e que não é possível, tem sido uma das vozes mais ouvidas nos últimos tempos relativamente à eletrificação total do automóvel, programada para 2035. No entanto, envolvidos cerca de 5 anos desde esse anúncio, nota-se agora um certo recuo não só por parte dos construtores, mas da própria Comissão Europeia na possibilidade de rever essas metas. A realidade tarda, mas bate sempre à porta? É evidente que tinha que ser revista. Aliás, eu disse isto há 10 anos, quando havia aquele ministro que dizia que no ano a seguir já não havia carros diesel em Portugal, o ministro do Partido Socialista do Ambiente, já não me lembro como é que ele se chamava. É evidente, acho que a eletrificação que existe só com esta pressa toda na Europa, não houve mais continente nenhum esta pressa. A eletrificação é um passo que se pode dar, mas com calma, de maneira que os construtores possam efetivamente dar esse passo, mas de grau a degrau. Não foi esta loucura, esta completamente frenéticos de passar para os automóveis todos.
Veja que os próprios carros chineses, como a BYD, estão agora a voltar para trás e fazer carros híbridos. E você que antigamente só via na televisão anúncios de carros totalmente elétricos da BYD, agora estão a fazer anúncios de carros híbridos porque não conseguem vender os carros todos elétricos que têm e têm que voltar atrás. E eu acho que o carro híbrido é o futuro, porque você pode andar eletrificado, elétrico na cidade, e depois quer ir para o Porto e vai ao combustível que tiver, e portanto acho que tem todo o sentido. O carro elétrico hoje em dia para mim é um carro de cidade, não é um carro de grandes quilómetros, não é um carro de grandes viagens. O próprio parque de carregamento na Europa ainda não é suficiente no sentido de ter capacidade para carregar todos, porque uma coisa é haver em todo o lado, mas depois tem só um posto, dois postos, não são super rápidos, não são super charos, e portanto você vê daqui, quando é o verão aqui em Portugal, as filas que há de carros para carregar não faz sentido nenhum, portanto eu acho que o carro elétrico é muito bom. Eu tenho um carro elétrico, tenho um Fiat 500 totalmente elétrico. Nada o mobiliza contra o carro elétrico? Nada. Tenho um Fiat 500 totalmente elétrico, que ando com ele na cidade, Cascais, venho, tudo, na maior, mas obviamente quando vou para fora vou no meu carro a gasóleo, neste caso a diesel, e que tenho poupanças ótimas e tenho sítio para guardar, para carregar, não perco tempo a carregar numa bomba qualquer na autoestrada e portanto não sou contra nada dos carros elétricos, agora acho que os carros elétricos são carros de cidade. Continuando a falar de medidas para o setor automóvel, todos os anos o ACP faz chegar ao Governo medidas que gostaria de ver implementadas no orçamento do Estado. Estamos praticamente a chegar à altura, naturalmente que agora vamos ter as autárquicas, também podemos falar um bocadinho sobre isso, mas dentro em breve vão começar as discussões para o Orçamento do Estado de 2026. Já tem preconizadas algumas medidas para o próximo ano ou é só ir à pasta de 2025 e voltar a repetir? Eu estou-me a rir porque é praticamente, não é a pasta de 2025, é para ir à pasta de 2020, claro, porque realmente nós todos os anos mandamos para o Governo, antes de ser feito eles não vão abdicar, eles têm tanto dinheiro a receber do setor automóvel que quando eu digo não devíamos fazer isto, não devíamos cobrar aquilo, porque é que não fazemos isso? Por exemplo, uma guerra que eu tenho há 10 anos, os carros Grupo 1 e Grupo 2 das autoestradas, não faz sentido nenhum. Em toda a parte da Europa é até 3.500 kg Grupo 1, acima de 3.500 kg Grupo 2. E não há mais grupos nenhuns. Tenha reboque, não tenha reboque, tenha cães, não tenha cães. Cá é escalpelizar e depois, como há um célebre contrato com as autoestradas, com os concessionários, de que não havendo X não sei o quê, não havendo, têm que compensar, eles agora, que é o famoso artigo 11º, eles deviam, era agora, na renovação dos contratos com as concessionárias, era fazer, as concessionárias são para financeiras, metem 10 e querem receber 12. Que eu estou 100% de acordo, não estou nada contra isso, que há um negócio como outro qualquer. Agora, o Estado também tem que proteger-se e tem que proteger os utilizadores, porque você não te esqueça como foi em relação às scoots. As scoots foi uma coisa muito bem pensada na altura para transformar estradas velhas em estradas de 2 faixas boas. Tinha 93 entradas, 93 saídas e as pessoas começaram a ter uma mobilidade muito melhor, sobretudo no interior. De repente, vem o pagamento dos scoots e o que é que acontece? As pessoas voltam para as estradas antigas. Só que as estradas antigas, os presidentes de Câmara tinham feito rotundas, tinham feito jardins, tinham feito tudo isso. E você percebe na Estrada Nacional número 1, que se fazia em 3 horas de Lisboa ao Porto, você agora faz 6 horas, porque cada vez que chega a uma cidade tem que passar por 4 rotundas, desvios por causa de um jardim, porque as pessoas não pensam nas coisas muitas vezes em relação à mobilidade e acham que, e portanto felizmente acabaram agora o pagamento das scoots, as pessoas voltaram outra vez a utilizar as scoots, e que é importante para não ter tanto trânsito nas estradas nacionais, porque efetivamente as estradas nacionais, apesar de eu achar que as infraestruturas de Portugal têm feito um trabalho notável no que diz respeito à melhoria das estradas nacionais. Para quem não anda nas estradas nacionais não percebe isso, mas eu ando muito nas estradas nacionais, nestes rallies todos que ando sempre de um lado para o outro pelas estradas nacionais. E faz cada vez menos rally. Exatamente. e exatamente é verdade, vezes que as estradas nacionais estão bastante melhores, bem alcatroadas, com bermas decentes, tudo isso, e portanto eu acho que as scoots foi uma grande invenção e felizmente que hoje em dia não se paga outra vez as scoots. Continuando a falar das estradas portuguesas, a verdade é que cada vez que nós viajamos, vemos cada vez mais carros antigos a circular. O ACP tem também, nesta perspectiva, alguma fórmula para ajudar que os portugueses tenham carros
cada vez... Nós temos um parque... Temos um parque cada vez mais envelhecido. Nós temos um parque com 13 anos, mais ou menos, a alta de 13, média de 13 anos, entre 13 e 15 anos. Mas está a aumentar em toda a Europa. Exatamente. Não é o caso... Os carros, apesar de alguns carros, bastante carros da classe média estarem mais baratos, estarem mais funcionais, o problema é que as pessoas não têm dinheiro. E as pessoas não têm dinheiro, apesar de todo o crédito que é concedido para comprar um automóvel hoje em dia. As pessoas chegam ao fim do mês e não têm dinheiro para pagar a renda de casa, não têm dinheiro para pagar a renda do automóvel, não têm dinheiro para isso e, portanto, as pessoas estão a deixar o carro para o último lugar no que diz respeito à substituição, porque têm que dar de comer aos filhos, têm que pagar os colégios, têm que pagar tudo isso e, portanto, as pessoas estão a deixar os carros para a última substituição, se é que se pode dizer assim. E nós temos um carro muito velho. E depois, com os impostos que os carros têm hoje em dia, ainda mais carros se tornam, porque não faz sentido a gente pagar 40% muitas vezes do imposto sobre os veículos, que não faz sentido nenhum. E, portanto, as pessoas não têm capacidade financeira para trocar os carros. E você veja que o parque automóvel, todo que funciona hoje em dia e que é relativamente novo, são carros de empresas. Porque hoje em dia qualquer diretor de uma empresa tem um carro, que é fornecido pela empresa. Se bem que se vê uma coisa curiosa hoje em dia, que no outro dia estava-me a contar um CEO de uma grande empresa de auditoria que resolveram abrir um escritório, sair de Lisboa a sede e fazer um escritório em cada capital distrito. E andam a recrutar 400 pessoas, portanto 400 financeiros para essas zonas. E sabe que esses miúdos já não pedem carro. Em vez do carro, pedem a renda de casa. Portanto, quer dizer, já preferem que as empresas paguem-lhes a renda de casa do que lhes paguem a fatura do carro. E isso é alarmante no sentido de que se houvesse alternativa ao carro, eu estava completamente de acordo. Só que não temos alternativa ainda ao carro privado porque os transportes públicos não são alternativa ainda. Era por aí que se devia começar? Era aí que se devia começar. Devia começar por fazer transportes públicos bons. Tem havido uma grande evolução na Carris em Lisboa. A Carris em Lisboa tem mudado os carros todos, autocarros todos, tem autocarros mais pequeninos para os bairros mais apertados, tudo isso. Mas o problema é que a Carris em Lisboa não consegue ter velocidade porque os corredor bus não estão devidamente desenhados, não há suficientemente corredor bus. E, por exemplo, fizeram a asneira aqui há uns anos de pôr as motas nos corredor bus. Lá fora o que é que acontece? Você as motas andam normal, veja em Genebra, os próprios táxis, há muito sítio que não podem andar nos corredor bus. Lá fora há um quadrado no semáforo. As motas todas andam normais e quando chegam ao semáforo é que se metem nessa caixa, se é que se pode dizer assim. Para ficarem à frente do trânsito. Exatamente, que é para ficarem à frente do trânsito e, portanto, quando é a altura de arrancar, arrancam. Tudo bem, estamos completamente de acordo. Agora ouça, os desastres que têm havido, que é, um tipo vai no meio, de repente está tudo uma bicha, passa para o corredor bus, vem um autocarro, bimba. Ou mata, ou se não mata, manda para fora da estrada. E a Carris anda sempre em velocidade lenta, no sentido de que não pode andar, porque não tem espaço para andar. E devia ser criado um espaço muito bom para os autocarros andarem nas cidades principais, como Lisboa e Porto, por exemplo, ou Coimbra, ou Leiria, não interessa, e para depois o outro espaço ser para os automóveis e para os outros meios de mobilidade. E entre os carros, existe espaço para as motas circularem, como se chegou a falar? Epá, eu acho perigosíssimo isso, acho que é uma ideia... Legalizar, portanto... Sim, legalizar, acho que é uma ideia peregrina, por muito que se veja quando os carros estão parados e eles andarem pelo meio, eu acho que aí eventualmente pode acontecer se os carros estiverem parados. Agora, aliás, a maior parte das vezes até há uma faixa da direita para onde as motas poderiam ir e aí não tinham perigo. Agora, no meio, acho um disparate completo, acho perigoso. É claro que quem lançou esta proposta foi um deputado do PSD que telefonou-me a insultar, a dizer que ele não era motar, que ele é que sabia, que ele é que não sei o quê, não sei o que mais. Fiquei exatamente na mesma, entrou por um lado e um pelo outro no ouvido, porque eu acho perigoso as motas andarem no meio dos carros em andamento. Mais do que muitas vezes opiniões próprias, tudo aquilo que o ACP está a veicular cá para fora vem do observatório que tem com o IST, em conjunto também com a FIA. Correto? Ora bem, o observatório que nós temos cerca de 12 identidades lá dentro, todas o que você pode pensar que digam respeito à mobilidade, GNR, PSP, Federação de Ciclismo, Federação de Peões, tudo, está lá. Portanto, tudo. Não é um achismo de Carlos Barbosa não, que se mobiliza contra um motociclista que ontem levou o espelho do carro. Isso foi
uma campanha que o Zé Manuel Caetano, na altura, que era o chefe das bicicletas, tinha contra mim, porque quando começaram as bicicletas, eu acho que o Código da Estrada foi fatal quando fizeram isso. Aliás, o próprio Miguel Macedo, coitado, já não está entre nós, que é uma pessoa que eu gostava bastante. Quando eles mudaram o Código da Estrada e puseram as bicicletas no Código da Estrada, eu fui ao Decathlon, comprei 2 bicicletas, e dei uma bicicleta ao Miguel Macedo e ao Lobo Dávila. Fui ao Ministério lá abaixo e disse: agora venham comigo andar de bicicleta em Lisboa, faz favor, para vocês verem a asneira que fizeram de deixar as bicicletas andarem lado a lado, de isto e assim e aquilo outro. Claro que não foram, ficaram com as bicicletas, ficaram lá no Ministério. Portanto, tem que haver uma grande correção em relação do Código da Estrada em relação às bicicletas, não só porque os automóveis muitas vezes não respeitam as bicicletas, e é o elo mais fraco é a bicicleta, e a bicicleta desrespeita completamente o panorama rodoviário no que diz respeito aos carros. Andam para onde querem, passeios, sem ser passeios, ultrapassam pela esquerda, passam passadeiras, não param nos sinais, enfim, tudo, seja o que é. E mesmo as próprias ciclovias, e agora vou citar um estudo que foi divulgado pelo ACP, mostra que 75% das redes cicláveis em Lisboa exigem melhorias urgentes. 1/4 apresenta risco elevado ou extremo para os utilizadores. É normal porque as ciclovias em Portugal, em Lisboa, foram feitas pela presidência na altura do Fernando Medina, que quando foi o Covid tinha um vereador que era da mobilidade e que aproveitou as pessoas estarem em casa e começar a fazer a torto e a direito ciclovias. Eu era deputado municipal, que ainda sou, acaba agora o meu 3º mandato como deputado municipal em Lisboa, e todos os grupos parlamentares pediram a esse vereador e ao presidente Medina onde é que estavam os estudos para fazerem aquelas ciclovias. Até hoje, que estamos aqui a falar os dois, não apareceu rigorosamente nenhum estudo. Eles pegaram no mapa: porquê que não vamos por aqui? Porquê que não vamos por aqui? Esta podia ligar àquela, podia não sei o quê. E foi assim que nasceram as ciclovias em Lisboa. Veja, por exemplo, o absurdo que é a ciclovia na Rua Castilho, onde não tem pés nem cabeça. Veja o absurdo que foi a ciclovia na Almirante Reis, que foi tão discutida, aliás foi um tema de propaganda e tudo em relação a esta nova variação. E, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum não serem corrigidas, nos sítios onde podem ser corrigidas, se não partilhar a estrada em velocidade 30, como há muitos sítios em Lisboa que isso acontece, porque não tem passeios suficientes, porque não tem largura suficiente para meter ciclovias, e, portanto, a bicicleta faz parte do ambiente rodoviário. Você não pode pensar que a bicicleta tem que ter uma estrada especial em tudo o que é sítio, não é possível, porque as cidades não têm capacidade para isso. E, portanto, como não tem capacidade para isso, a bicicleta tem que partilhar o espaço rodoviário. Quando pode haver ciclovia, e tem que ser bem feita, não só para não prejudicar também o ambiente rodoviário, como também quando não pode ser feita. Então há as velocidades 30 nos bairros, em que as bicicletas podem também partilhar esse espaço. É um espaço de cidadania, cada vez fala mais da questão da educação para a cidadania, mas parece que chegamos às estradas e há cada vez menos cidadania entre os nossos automobilistas. Já falámos da questão da formação dos TVDs, na formação dos condutores. É uma vergonha como se guia em Portugal. É uma vergonha. Guia-se tão mal por 2 razões. O ensino está completamente obsoleto, os exames de condução são extremamente permissivos, as pessoas vão para as escolas de condução, não é para aprender a guiar, é para tirar a carta. E infelizmente ainda há muitas escolas que permitem de que não se tenha as lições todas obrigatórias. Aliás, agora há uma proposta do governo, ou fala-se uma proposta do governo de cortar metade das lições de prática, que nós estamos completamente contra, já o fizemos saber ao governo, porque se já com as 30 lições obrigatórias é o que é, agora se cortarem para as 16, isso vai ser o fim do mundo, e nós estamos à vontade, porque nós normalmente no ACP damos cerca de 38 lições até ter a certeza que ele pode ir a exame. E temos simuladores também, que a maior parte das escolas não tem, mas guia-se muito mal em Portugal. Vê-se as maiores asneiras, as maiores salvajarias em Portugal. O Código da Estrada tem que ser realmente também refeito outra vez, porque já está muito desatualizado. Agora você tem toda a razão, é um sonho mau andar em Portugal nas estradas, a malta que vai nas autoestradas mete o pisca, zuca, salta para a esquerda. Ora, o pisca não dá direito a nada, o pisca é apenas uma indicação de que ele pretende virar para a esquerda, mas antes de pretender tem que ver se pode fazê-lo, não é? Saindo das estradas e indo para fora de estrada.
vamos deixar de falar um pouco de aí é mais seguro, aí já é mais seguro. E vamos para um ambiente um pouco mais seguro, onde as velocidades são mais elevadas. O ACP é a entidade responsável pela organização do Rally de Portugal. É o maior evento desportivo nacional do país. Em 2026 já sabemos que há Rally de Portugal. O que é que podemos esperar do próximo? Não é demais para começarmos a falar do Rally, mas temos aqui quem nos ouve também adepto da modalidade. O Rally de Portugal acabou em 2025 e na segunda-feira a seguir começamos a trabalhar o 2026. Nós temos pessoas permanentes no ACP que estão no Motosport, que organizam todas as provas desportivas de Motosport e que estão permanentemente a trabalhar nas provas todas desportivas. Portanto, não é a 3 ou 4 meses do Rally de Portugal, vamos lá montar o Rally. Não. Tem que se ver troços 4, 5, 6 vezes às vezes, novos troços, porque as câmaras, nós vamos também um bocadinho atrás onde há o dinheiro para pagar o Rally. Portanto, se há uma câmara que está interessada em que o Rally passe por lá e pagar, nós tentamos ver se há troços ali pé que estejam condicentes com a categoria do Rally de Portugal e com o nível do Rally de Portugal. Nós atingimos um patamar no nível do Rally de Portugal, considerado o melhor Rally do mundo neste momento, que nós temos que manter esse nível e não podemos baixar esse nível. E, portanto, como estamos a fazer um Rally realmente espetacular, organizadores dizem, mesmo os nossos próprios concorrentes, fartam-se de ficar a aprender connosco, fartam-se de ficar, cada vez que há um Rally novo, o Paraguai teve cá uma semana, o Japão teve cá uma semana, a Croácia teve cá uma semana a aprender connosco. Mas o que é que faz do Rally de Portugal o melhor Rally do mundo? É a equipa que nós temos. É uma equipa extraordinária. Nós temos, os nossos profissionais são realmente extraordinários e de uma dedicação e de uma paixão à prova. Um tipo fez o mesmo troço 7 vezes durante um ano para ver se ele foi destruído pela chuva, se não foi destruído pela chuva, se fez isto, se fez aquilo, depois de saber se aqui perigo. A Brisa tem-nos ajudado imenso, a Brisa a pôr raios nos sítios perigosos. Há sítios que nós agora este ano vamos fazer ao contrário, vamos ter que mudar os raios porque o sentido é diferente. É tudo isto. Isto é um trabalho permanente e que dá depois muito gozo de ver que quando acaba o Rally, quando se fecha o pódio no domingo, de que o Rally correu lindamente, sem desastres, sem acidentes, o público muito bem arrumado. Não esquecer que foi Portugal que inventou as famosas zonas de espetáculos e que inventou as famosas zonas para público para ficarem retidos e, portanto, nós temos tido realmente capacidade de poder inovar nos rallies que nos dá depois uma segurança muito grande. Eu considero fundamental a segurança no rally. Eu não posso correr o risco de haver um espectador atropelado, de haver um tipo bêbado que saia do seu acampamento e que vá para o meio da estrada. Não posso correr esse risco. Por isso é que tenho 1.200 polícias durante o rally, sempre em permanência, para me guardarem as estradas. E também temos um bom público, não temos? Agora temos um bom público extraordinário, que é engraçado uma coisa. Hoje em dia, o público é polícia do próprio público. Ou seja, se há um tolinho qualquer que sai e tenta ir para a coisa, leva uma subida dela e começa a dar aos gritos, que o homem tem que volta logo para trás, está a ver? O público hoje em dia é a polícia do próprio público. E isso para mim dá-me um certo contentamento de perceber que realmente as pessoas aprenderam de uma vez por todas como é que se pode ver um rally. Sendo que o rally convoca o país todo, toda a gente se mobiliza para que o Rally de Portugal corra bem. Sabe que o Rally de Portugal é uma grande festa para o interior. O interior não tem muitas festas como o Rally de Portugal. Normalmente as grandes festas são no eixo do litoral, Lisboa e Porto, nas praias, enfim, tudo isso no Algarve. O interior não tem festas grandes, não tem acontecimentos grandes. E, portanto, uma das coisas que me dá prazer levar o Rally de Portugal para o interior é de pôr aquela gente toda do interior que nunca tem nada, não tem diversões, não tem isso, a ver um espetáculo único, um espetáculo que as pessoas adoram, porque a seguir ao futebol, realmente o automobilismo é, efetivamente, a grande paixão dos portugueses. E, portanto, dá muito gozo poder fazer um rally todo no interior, como fazemos, e dar às populações aquilo que eles querem e, sobretudo, para a economia nacional também, porque restaurantes cheios, hotéis cheios, um retorno de não sei quantos milhões para o país e só no ano passado em despesas diretas, cerca de 60 milhões, ou 100 ou 70 milhões. Ouça, é tudo bom. Tenho aqui os números. Há um impacto recorde de 164 milhões de euros na economia nacional. Exatamente, mas dos quais locais. É para bater o recorde este ano de 2026. Estamos a pensar nisso, como vamos fazer mais umas novidades que ainda não lhe posso dizer, porque ainda não estão assinadas, ainda não estão concretizadas. Mas fica já convidado para vir-nos dar essas novidades aqui à mesa do Autorádio. Sim, senhor, com muito gosto. Portanto, o Rally Ride foi um desafio que nos foi feito pelo David Casterá, que eu conheço desde o tempo que ele corria de moda no Dakar.
Dakar, muito amigo do Zé Megre. O Zé Megre foi o grande pai do todo-terreno em Portugal, meu grande amigo de quem eu tenho muitas saudades, e sobretudo, não havia sido na Europa fazer uma prova de 5 dias. E ele desafiou-me, eu disse, dá-me uma semana para pensar, reunia o tal Dream Team que eu estava a falar há bocado do ACP, a nossa famosa equipe, e disse, vamos meter nisto, chute para canto, não, vamos meter nisto porque nós já fazemos a Baja de Porto Alegre tão bem feita, é preciso que a gente arranje quilometragem de troços para poder fazer a prova como eles querem. Falámos com a Baja de Extremadura, espanhola, onde estivemos 2 dias, tem lá muito boas especiais e tem lá a quilometragem que nos falta aqui em Portugal. Para o ano, se calhar, vamos só fazer, em vez de ser 2 dias em Espanha, vamos só fazer e vamos aproveitar também todas as especiais que há no Algarve que ainda não foram aproveitadas. E, portanto, nós fizemos uma prova que todos adoraram. Todos os pilotos de todo terreno, vêm cá os melhores do mundo e dizem que isto não é porque eles no deserto onde sobe 10. Aqui tem condução, é técnico, é perigoso, é difícil, é preciso, aqui é para grandes pilotos ganhar a nossa Baja. Continuando a falar de grandes pilotos, hoje ficámos a saber que Miguel Oliveira, um piloto que teve e tem no ACP sempre um forte apoiante, vai sair do Mundial de MotoGP e vai para um Mundial de Superbikes. E aproveitando que está aqui hoje, gostava de ter a sua reação a esta saída do primeiro português a chegar ao palco mais elevado do motociclismo mundial. E depois uma segunda pergunta, mas já lá vamos, porque é que ainda não tivemos um piloto de Fórmula 1? Mas primeiro, Miguel Oliveira. Ora bem, Miguel Oliveira, eu patrocinei o Miguel Oliveira durante 16 anos. Eu lembro do Miguel Oliveira muito pequenino. Um dia o Domingos Piedade e o António Coimbra, na altura presidente da Vodafone, andam ao autódromo ver aqui um gajo andar de moto, tu vais ficar doido com o miúdo a andar de moto. E eu fui ao autódromo de Estoril e vi realmente um miúdo, um caganitozinho pequenino em cima de uma moto, e disseram, este gajo vai ser um grande piloto de moto, não queres patrocinar isso, vamos a isso, vamos apostar no miúdo. E apostámos, e ele chegou onde chegou, obviamente não por causa do patrocínio, mas por causa dos méritos próprios, que ele é um grande piloto, e tudo isso. Depois, ele teve altos e baixos, como você sabe, teve coisas complicadas, muitas quedas, depois teve uma situação que eu considero que foi um erro fatal, ou que é um erro grande, que é ele ter o pai como manager. Ele nunca devia ter tido o pai como manager, porque o pai está muito próximo dele e às vezes é preciso puxar as orelhas e o pai é difícil puxar as orelhas. Estou à vontade, tenho um filho campeão 7 vezes de todo terreno e nunca fui manager dele, nem quis ser, exatamente porque percebia que não podia ser. E pronto, ele este ano tem muito azar. Ele, quando começa a ter direito a ter os mecânicos dele, faz 2 nonos lugares recentemente. Antes fartou-se cair, e portanto foi posto na rua do MotoGP e acaba por trocar com os Superbikes. O piloto que vai para o lugar dele é o lugar onde ele vai para as Superbikes, para a BMW. Toprak. Exatamente. Por Miguel Oliveira. Exatamente. E relativamente à Fórmula 1, o ACP, com a ajuda do ACP, a verdade é que ainda não tivemos, na história recente, um piloto um piloto português a chegar à Fórmula 1. Tivemos naturalmente Nisha Cabral, tivemos depois, mais tarde, agora escapa-me. O Pedro Lamy, mas sim, antes do Pedro Lamy, que nunca chegou a classificar-se para o Pedro Matos Chaves. Sim, exatamente. O Pedro Matos Chaves e mais recentemente o Tiago Monteiro. O que é que falta em Portugal para termos... É você vender, dimensão ou é talento? Não, é você vender a razão automóvel, e com os milhões que vai receber a vender a razão automóvel, dá-me a mim e eu invisto num piloto em Fórmula 1. Portanto, se você me der esse dinheiro, pode-se garantir que mete um piloto na Fórmula 1. Posso lhe garantir que se tiver os milhões, temos negócio fechado. Carlos Barbosa, muito obrigado por gostei imenso de vir aqui. Ter estado connosco. Dou-lhe os parabéns do que você conseguiu. Quem se lembra deste pequenino, com pisca-pisca, sem pisca-pisca, enfim, com o Nunes também no stand dos esportes ali na Rua Maria Pia. Dou-lhe os meus parabéns porque vocês têm conseguido fazer disso, têm crescido imenso. Os meus sinceros parabéns. Agora faço suas as minhas palavras. Diga. O mérito não é meu, é da nossa fantástica equipa. Não tenho qualquer espécie de dúvida. Todos os dias nós sozinhos não fazemos nada. É completamente impossível. Temos de ter uma equipa dedicada e que goste daquilo que faz.
Um grande abraço, muito obrigado por ter convidado. Muito obrigado nós. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel, com o apoio do pisca.pt, o portal dos usados, onde podem mesmo encontrar aquilo que poderá ser o vosso próximo carro. Quase 50 mil opções, dos 500 aos 500 mil euros. Quanto a mim, é tudo por hoje. Espero que tenhamos encontro marcado na próxima semana. Um abraço e até ao próximo Autorádio.